Que legal ter você aqui no nosso canal. Assim como todo mundo fala, né? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aperte no sininho para você receber a nossa notificação quando tiver mensagem nova, curta. E se essa mensagem que você está prestes a ouvir fizer sentido para você, compartilha ela com a sua família, com seus amigos e seja um missionário. Seja o braço de Deus nessa terra, levando a mensagem dele, uma mensagem de esperança a muitos corações. Os dias de hoje, com a tecnologia, você tem chances de ser um missionário de diversas formas. Seja compartilhando uma mensagem de Deus, seja contribuindo também com a gente que está fazendo esse trabalho. Aqui do meu lado, você vai ter um QR Code, você tem as chaves Pix, onde você pode fazer a sua contribuição. Aqui na nossa descrição, logo abaixo, você tem todas as demais informações, até as que eu já estou falando aqui, para que você possa entender a seriedade do trabalho que a The Way Church tem realizado. Com esse novo templo que nós ainda estamos reformando e temos tantos desafios ainda para frente, já estamos trabalhando, atendendo muitas vidas com necessidades, seja com cestas básicas, roupas ou demais coisas que as pessoas apresentam necessidades naquele momento, seja também com alguns projetos que nós já estamos colocando em andamento, como o projeto dos contraturnos escolares, como também a musicalização infantil, projeto de esporte, seja com crianças, seja com pessoas que estão em estado sedentário. Estamos trabalhando para fazer com que a comunidade onde nós estamos inseridos possa ser alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo e que possa também ser acolhida no momento das suas necessidades. Por isso, permita que Deus fale ao seu coração. E se isso fizer sentido para você, contribua conosco. Agora, preste bastante atenção. Deus tem uma palavra para o seu coração e eu tenho certeza que ela vai mudar a sua vida. Que Deus abençoe. Graça e paz do Senhor a todos. Que legal que você veio hoje à casa de Deus. Deus sempre tem algo especial para nós. Você acredita nisso? Deus sempre tem algo especial para nós. Eu tenho certeza que essa noite Ele vai continuar derramando sobre nós do seu Espírito Santo, como Ele tem feito até aqui. Pode tomar seus assentos, queridos. Obrigado por estarem de pé. Nós, muitas vezes na vida, não entendemos o porquê das coisas. Por que eu estou aqui? Por que essas coisas acontecem comigo? Por que tem que ser sempre comigo? Outras vezes, por que todo mundo consegue e eu não consigo? E tem tantas frases que permeiam isso. As pessoas não conseguem entender o porquê de muitas coisas. E hoje, Deus colocou em meu coração de falar sobre propósito. E de que você nasceu por um propósito. E para ilustrar o que eu quero dizer aqui para você, eu fui para a Bíblia e encontrei alguns versos que eu queria compartilhar, porque acho que o sentido do culto é compartilharmos não simplesmente pesquisas e coisas interessantes que acontecem no mundo, mas também de trazermos base bíblica. E você vai ver que todo pastor que chega aqui, nós sempre estamos trazendo versículos, trazemos dados científicos, mas trazemos versículos, porque tudo que nós fazemos tem base na palavra de Deus. Jeremias, capítulo 1, livro do profeta Jeremias, está no Antigo Testamento. Se você trouxe a sua Bíblia e quiser ler comigo, anotar, fique à vontade. Eu vou ler em 3 pontos diferentes da Bíblia. Agora logo no começo, então vamos ver aí quem está com agilidade. Jeremias no capítulo 1 e versículo 5. Olha o que o texto diz aqui. Antes mesmo, ou antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e eu designei, ou seja, eu te dei um desígnio, profeta para as nações. Deus está falando aqui com um profeta que
não queria aceitar o chamado, se sentia pequeno demais para tanto. E aí o Senhor diz, em outra versão ainda diz assim: antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi para que você viesse a esse mundo. Essa versão abrange um pouco mais. Eu escolhi você para que você viesse ao mundo. E eu quero que você vá segurando essa palavra no seu coração. E eu te separei e designei você profeta para as nações. Vai comigo lá no Novo Testamento, no livro, ou carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo de número 15. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Me chamou por sua graça. Não me chamou porque eu mereço, não me chamou porque eu sou bom, não me chamou porque eu sou melhor do que os outros, mas pela graça dele. E quando estava dentro do seu propósito, quando lhe agradou. E o Salmo 139 agora, versos 13 e 16. Depois eu vou voltar aqui, sempre pincelando esses versículos. Salmo, o livro do Salmo fica fácil, né? Quem está com a Bíblia aí, abre mais ou menos no meio, já vai encontrar o livro dos Salmos. Salmo de número 139 e versículo 13. Aqui fala de algo maravilhoso, algo que Davi não poderia ter noção lógica, científica, na época, para descrever o que ele descreve. Mas aqui nós vemos uma revelação de Deus. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, e eu sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido nas profundezas da terra. E o verso 16: os teus olhos viram o meu embrião. Quando é que nós começamos a ver o embrião? Nós começamos a ver o embrião nos ultrassons, né? Tu me viste quando eu era um embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Essa palavra é muito forte. Os meus dias estavam escritos, mesmo antes deles existirem. E esses 3 versos eu quis colocar para você, para que você possa entender de que às vezes que você pensou que não deveria ter nascido, que não sabe por que nasceu, que não entende os porquês da tua vida, que está desanimada completamente, e talvez já tenha passado pela sua cabeça de tirar a sua própria vida diante de algumas situações que você tem vivido e que parece que não tem solução, que você não consegue encontrar um meio de sair de tudo isso. Tudo isso não é a verdade de Deus para você e nem da vida para você, porque a palavra de Deus, que é fiel, e ela não passará, diz a Bíblia Sagrada. Os céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E esta palavra está dizendo de que Ele conhecia você antes do teu nascimento, de que tinha os teus dias escritos. O que acontece muitas vezes é que aquilo que nós estamos vivendo não é exatamente o que Ele escreveu no livro dele, porque ganhamos algo a vir a essa terra chamado livre-arbítrio. A história que Ele tem para nós é uma história perfeita, mas nós conseguimos interferir na história. E porque Ele é bom, e porque Ele é tremendo, e porque Ele é um Deus bondoso, e nos deu o livre-arbítrio, nós conseguimos muitas vezes escrever uma história errada.
E às vezes ficamos reclamando da história que Deus nos deu, mas não foi aquela que Deus nos deu. Essa foi a que nós escolhemos. Agora existe uma história escrita, perfeita. E entenda que quando eu digo uma história perfeita, não digo uma história sem lutas, porque até mesmo aquelas que Deus escreveu para nós contém momentos difíceis. Agora, como em um filme, aonde você sabe que o mocinho vai conseguir no final, que você sabe que vai dar tudo certo, e passa aquele momento do filme, e a gente vai assistindo o filme e vai pensando, daqui a pouco vai vir a parte ruim, daqui a pouco vai vir aquela parte que parece que vai dar tudo errado, e que não vão conseguir, mas lá dentro você sabe assim, mas eu sei que vai dar tudo certo no final. É assim quando Deus escreve a nossa história. Nós passamos pelo momento difícil, mas por que o cristão de verdade, por que Paulo diz, olha, me glorio nas tribulações? Porque se Deus está, e eu estou dentro do enredo de Deus, que está cuidando da minha história, eu tenho certeza que o final já está garantido, que o final é um final feliz. Mas vivemos em uma crise de propósito, porque vivemos nos perguntando, por que eu estou aqui? E tem um livro do Rick Warren, que ele escreveu, Uma Vida com Propósitos, uma igreja com propósito. Ele tem alguns livros nesse sentido, e Rick Warren colocou de que as pessoas enfrentam pelo menos 3 crises existenciais, e as perguntas são: quem sou eu? Minha vida tem algum valor? E qual é o meu papel nesse mundo? Quem eu sou? Quem eu sou de verdade? Será que tem algum propósito para a minha vida? Ela tem algum valor para alguém? Alguém vê algum valor na minha vida? E qual é o meu papel? Ou seja, qual é a minha função? Qual é o meu propósito de estar nesse mundo onde eu estou hoje? Essas 3 perguntas, elas podem criar um norte para que a gente entenda ou responda essa pergunta, que ela permeia muitos seres humanos. E elas são muito mais do que simplesmente perguntas teológicas dentro do nosso estudo aqui, porque elas também são muito profundas, psicológicas, ligadas a pertencimento. As pessoas não precisam ter uma religião para ter uma necessidade de pertencimento. O ser humano tem isso inerente a ele, pertencer a algo, ter sentido, significado, é uma busca do ser humano. E o que nós temos percebido, principalmente nesse tempo que nós vivemos, é que as pessoas adoecem, e não é por falta de pão, não é por falta do alimento, mas é pela falta de propósito. Pessoas têm tirado a vida, muito jovens, porque não encontram um propósito, porque não encontram uma direção. E é preciso falar disso, e é preciso que nós mergulhemos nisso, porque às vezes estamos dentro da igreja, mas não sabemos o que estamos fazendo dentro da igreja. Viemos porque é gostoso de estar aqui, porque tem uma boa música, porque tem uma palavra que toca o nosso coração, mas qual é o propósito de você estar aqui de verdade? Qual é o propósito de você colocar um crachá de obreiro? Qual é o propósito de você, enfim, tocar um instrumento musical, que é simplesmente para tapar um buraco que não tem hoje alguém que toque violão, então coloca? Não! Existe um propósito maior sobre cada coisa. Quem é que vai pregar hoje? É alguém que fale bem, coloca lá, prega. Não, tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito para cada um de nós que aqui estamos. Tem que ter um propósito quando nós saímos daqui. E tem que ter um propósito para eu estar ouvindo essa palavra, porque essa palavra não pode morrer em mim. Ela precisa passar por mim, ela precisa atingir alguém, ela precisa ser reproduzida. Ela precisa ir além. Existem propósitos maiores do que a gente pode imaginar, e Deus nos criou com propósito. Diz: antes que eu formasse você no teu ventre, ou antes que te formasse no ventre, eu já te conheci. Antes de haver forma, já havia uma intenção. A intenção de Deus já existia mesmo antes da forma acontecer. Antes de você existir, Deus já tinha sonhado com você. E a palavra diz: olha, tu foste gerado antes da fundação do mundo. A ciência, ela vai descrever a formação.
ela vai nos dar toda a informação sobre a formação desse embrião, mas o que a teologia nos traz aqui é o sentido dessa formação. A ciência diz, olha, e junta isso aqui, os genes vão se formando, os cromossomos, e começa a trazer toda uma questão técnica, mas quando vem a teologia, ela vai dizendo, olha, se forma dessa maneira aqui, mas existe um propósito para que isso aconteça. E cada embrião, e cada criança, e cada um dentro de um ventre materno, existe um propósito para essa pessoa ter nascido. Ah, mas você pode dizer assim, minha mãe e meu pai não me desejaram. Eu vim de uma gravidez indesejada, eu nasci fora de um casamento, eu nasci de um fruto de um adultério, e você pode pensar N coisas para tentar justificar, porque Satanás fica bombardeando na tua mente de que você não deveria ter nascido. Mas quando nós pegamos e começamos a estudar a vida de grandes homens e mulheres da história, o seu nascimento, ou a sua concepção talvez não tenha sido das melhores, das histórias mais lindas, de um casal que encontrou-se, casou-se amando-se, permaneceram sempre juntos e tiveram sua prole de filhos saudáveis, e essa pessoa teve um grande propósito na sua vida, geralmente, daqueles que não se esperava nada, daqueles que as pessoas olhavam e diziam, olha, esse aí acho que não tem jeito, dali suscitava grandes homens e grandes mulheres que fizeram a diferença na história. Por quê? Porque eles não nasceram por um propósito humano, mas Deus sempre teve um propósito na vida deles. Deus sempre estava ali. E às vezes quando nós não temos onde nos agarrar, nem no dinheiro da família, nem na carreira do pai, da mãe, nós precisamos lutar por nós mesmos, nós permitimos que a nossa história seja guiada por Ele. O grande problema às vezes são a quantidade de recursos que nós temos, e isso em todos os sentidos, porque enquanto temos recurso, lutamos por nós mesmos. Quando se esgota tudo, para quem nós clamamos? Deus, chamamos por Ele. E Ele deveria ser o primeiro recurso. Quando nós olhamos para a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela perdeu tudo o que ela tinha com os médicos, não levando ela a resultado nenhum. Ela foi a Jesus e ela teve um resultado. Se ela tivesse invertido, ela tivesse buscado Jesus primeiro, eu não estou dizendo que os médicos não servem para nada, porque servem, e eu não preciso nem dar essa explicação aqui, mas se ela tivesse invertido e tivesse buscado em Deus primeiro, ela teria segurado todos os seus recursos. Muitas vezes nós deixamos com que Deus seja a nossa última opção. Deus não pode ser a tua última opção, porque você não é a última opção dele. Ele te escolheu antes de você nascer. Quero que você grave isso na sua mente. Aleluia. Tudo aquilo que é ligado à autoestima, ansiedade, depressão, muitas vezes está ligado em vidas sem propósito. Quando você não sabe o propósito de você estar aqui, o propósito da sua vida, o propósito da tua profissão, o propósito de fazer algo, isso pode te levar à ansiedade, baixa autoestima, problemas de ordem psicológica e neurológica. São frutos de não saber o propósito. E é muito fácil disso passar despercebido por nós, e pensarmos, é esse tempo que nós vivemos, é as lutas, Não, se pergunte rapidinho aí, só para você mesmo, você e você, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito nesse mundo? Qual é o meu propósito? E eu entendo de que alguns propósitos eles vão se ampliando à medida que passa, mas hoje qual é o teu propósito de viver? Qual é o teu propósito de levantar da cama pela manhã? O que te faz levantar? O despertador, pastor. Olha que o bicho toca lá, eu sou obrigado. O que faz é porque tem que pagar as contas. E eu não estou dizendo que isso não seja uma baita motivação, né? Tem que pagar. Porém, é uma motivação fraca. E isso faz com que a gente chegue com a cara amarrada no trabalho, de que se quiser mandar embora, me dá as contas. Por que as pessoas agem dessa maneira? Porque elas só estão ali para pagar a conta. Quando existe um propósito maior de eu estar aonde eu estou, de estar fazendo o que eu estou fazendo, tudo muda. Uma vez eu já falei aqui
sobre os cinco lugares do mundo onde as pessoas são mais longevas. Não vou entrar nesse assunto agora, mas enfim. E eles fizeram um estudo nesses 5 lugares do mundo, 5 pontos azuis. O que as pessoas tinham todas em comum? Essas pessoas tinham um propósito de viver. 90, 100 anos, 120 anos andando de bicicleta. Carregando caixas de uva, descendo pirambeira. Os caras dizem, e o senhor tem quantos anos? 116. Aí tem gente de 60, 50, 30. Já desistindo da vida. Um vídeo antigo, né? Não, eu já tenho 30 anos, não aguento mais trabalhar não. Para mim deu 30. Mas por que essas pessoas vivem tanto? Porque elas levantam pela manhã com um propósito. Todas elas geralmente estão ligadas em fazer algum ato de bondade. É pessoas que costuram, fazem roupinhas para orfanatos, é pessoas que vão até lá, cuidam de crianças, auxiliam em hortas comunitárias. Elas sempre estão envolvidas em alguma coisa, elas têm um propósito de viver. Agora eu digo, você que encontrou Jesus, você que teve um encontro real com Deus, o teu propósito não é simplesmente levantar da cama para fazer a bondade para o outro, porque isso é ótimo, mas existe algo maior ainda, porque Jesus um dia disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é um chamado, é uma comissão. Ide, anunciai o evangelho, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, anunciando o reino de Deus. Existe algo maior. E como é que eu faço isso se eu não sou bom pregador, se eu não sei cantar? Porque existem várias maneiras de nós conseguirmos fazer isso. Encontrar um propósito no seu servir, um propósito na maneira como você está vendo a sua vida e vivendo ela. Olha só, uma certa vez, tem um texto aqui que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 9, que fala que Jesus foi questionado, e tem a ver com propósito isso. Em João 9:1, alguém perguntou lá, ao passar Jesus viu um cego de nascença, verso 2, seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E o verso 3, Jesus respondeu, ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Veja como as pessoas têm um problema com propósitos, porque os propósitos, eles não são apenas em cima daquilo que eu ainda não fiz e preciso descobrir, mas propósitos têm a ver também com aquilo que eu sou. E o cara ali era cego. Aí você diz assim, mas que propósito tem a cegueira? E os discípulos já vieram nessa pegada, e eles já foram mais contundentes ainda. Rabi, quem pecou ali? Foi o próprio ou foi os pais dele? Para vir essa maldição, para vir esse problema sério. E aí Jesus traz uma direção, olha, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas isso está acontecendo para que a glória de Deus se manifeste nele, a obra de Deus se manifeste. E aí eu começo a entender de que até mesmo as nossas mazelas, até mesmo os nossos problemas, até mesmo as nossas limitações, elas servem para a glória de Deus. Porque no decorrer aqui, Jesus vai fazer um lodo, vai colocar no olho dele, ele vai no tanque de Siloé, vai se lavar, e ele vai ser curado. E no momento em que ele foi curado, as pessoas começaram a ver, mas esse cara era cego, e o que aconteceu com ele? E os fariseus ficaram em pânico, e foram lá, mas rapaz, como é que aconteceu isso? E ele começou a explicar para todo mundo, ou seja, a obra de Deus se manifestou na vida dele. A cegueira dele até aquele momento tinha um propósito. Eu não sei qual é a dor que você vive, o momento difícil que você está vivendo, mas uma coisa eu sei: se você ficar fiel e estiver com Jesus, em algum momento Ele vai revelar a obra que Ele tem na sua vida, Ele vai revelar o porquê de você estar vivendo este momento. E o teu momento, que parece um momento de desgosto,
e de desprezo, vai se tornar o teu grande testemunho. Vai se tornar, aleluia, a grande história que vai impactar muita gente, como aconteceu aqui. Isso me faz perceber que talvez todos nós nascemos cegos. Todos nós de alguma maneira nascemos cegos. Cegos para o nosso propósito. Cegos de entendimento do quem eu sou. Quando a gente está chegando lá nos 16 anos, começa a fazer aqueles testes vocacionais para saber o que nós vamos ser, e pergunta para nós, o que você quer ser? Isso começa desde pequeno, a gente, eu vou ser astronauta. Eu vou ser astronauta, eu vou ser piloto de Fórmula 1. Quem aqui dos anos 80, 90 queria ser o Ayrton Senna? Eu quero ser. Daí depois a gente vai mudando, né? Vai alterando os sonhos. Quando chega 16, 17 anos, já começa a fazer aqueles testes, pensando em vestibular. Aí a gente começa a olhar mensalidades. Eu acho que eu não vou ser isso aqui, acho que eu vou ser. Que a gente vai tentando procurar, e a gente forma-se em alguma coisa, e quantos talvez aqui, não, vou me formar aqui em tal coisa, e depois não consegue desenvolver aquilo, por quê? Porque não é. Era a faculdade que deu para fazer naquele momento, porque o pai e a mãe disseram, não, você tem que fazer administração, porque, e aí tu fez e tu não curte aquilo. Aí você foi para a área da saúde e se encontrou. Por quê? Porque nós nascemos cegos para o nosso propósito de verdade. E isso facilita muito quando nós temos o encontro com Cristo, por todas as áreas, porque Ele vem, Ele nos toca e nos abre a visão, nos faz enxergar o nosso propósito, faz enxergar porque eu estou aqui, faz enxergar porque eu estou casado com quem eu estou casado, faz eu entender porque eu tenho os filhos que eu tenho, faz eu entender porque que eu moro onde eu moro, faz me entender porque que eu estou dentro dessa igreja, faz me entender porque que essa pessoa me convidou e hoje eu estou aqui ouvindo essa palavra. Tudo começa a se revelar quando nós temos um encontro com aquele que tem o poder de devolver a vista ao cego. Todos nós precisamos de um milagre. Essa cegueira que ela é natural, que nos acompanha, ela é estudada também em várias disciplinas, porque o homem sempre está em busca de entender quem ele é e de se conectar com alguma coisa. Os discípulos tiveram uma pressa aqui para achar um culpado da situação. O Senhor não estava com o olho na culpa, Ele estava com o olho na pessoa. Diz, não, vocês estão entendendo errado. Eu sei que é muito difícil, porque quando a gente está vivendo um momento complicado, às vezes as pessoas apontam o dedo e começam os julgamentos. Tem que ver porque está acontecendo isso, né? Às vezes é pecado mesmo, né? É a pessoa que não busca a Deus, e a gente tem que tomar essas pela cara às vezes, né? Tu está fiel a Deus, tu está buscando ao Senhor, daí te acontece uma coisa e vem os julgamentos, porque sempre tem aqueles discípulos que estão prontos a olhar só com o olhar exterior e não entender a profundidade da coisa. Mas quando nós estamos na direção do Espírito Santo de Deus, começam a acontecer coisas conosco que só o tempo vai revelar. Eu olho para a história de Paulo e eu vejo que certa vez Paulo diz assim, olha, vamos pregar o evangelho, vamos para lá. E o Espírito Santo apareceu em sonho e impediu eles de ir. Aí você pode pensar assim, não, é Satanás, né? Eles iam lá pregar o evangelho, e o Espírito Santo impediu. Para outro lugar, eles já tiveram uma visão, passa a Macedônia, vem nos ajudar. Tiveram uma revelação de Deus, vamos para o outro lado. Aí Paulo entra num barco, e o barco vai a pique, e eles ficam tudo agarrados nas madeiras, acabam numa ilha, e naquela ilha alguém precisava. Qual foi o propósito daquele naufrágio? O propósito de salvar toda uma ilha. Às vezes algumas coisas naufragam, algumas empresas quebram, alguns relacionamentos se desfazem, algumas coisas acontecem, algumas mudanças que a gente não queria que acontecesse. Mas talvez o culto de hoje é só para dizer para você, ei, continua firme com Jesus, porque Ele escreveu os teus dias no livro dele. Se você estiver embutido na história dele, vai dar tudo certo no final, vai acontecer, aleluia. É preciso um milagre. O milagre dele vem para nos entregar propósito.
Aquele cego foi curado quando Jesus toca na visão dele. E talvez nessa noite o Senhor queira tocar na nossa alma, nos olhos da nossa alma, para que a gente possa enxergar, para que a gente possa ver, para que nós possamos dar essa virada de chave. Toda essa revelação, ela traz um alinhamento. Ela traz um alinhamento. A Bíblia diz que um certo gadareno estava possesso de demônios, e aí Jesus atravessou todo o mar, teve tempestade, o pastor colocou aqui, teve uma tempestade. A tempestade estava tentando fazer o quê? Impedi-los de chegar lá. Por que Deus não impediu a tempestade? Se Deus impede a tempestade, nós nunca entendemos o que é vencer uma tempestade. Deus nos livra de acidentes todos os dias, e a gente pensa, graças a Deus nunca me aconteceu nada. Quando quase acontece que você, meu Deus, só foi a mão de Deus que me livrou, o que acontece? Glória a Deus. Nós glorificamos a Deus muitas vezes no momento que nós percebemos. A tempestade veio, eles sentiram, vamos morrer. Viram um grande milagre, louvaram o Senhor. Chegaram do outro lado, libertaram um endemoniado. Aquele cara agora está livre. E quando ele está livre, ele perdeu o propósito. Porque antes tinha alguém comandando o propósito dele. E o propósito dele era o quê? Comer carniça de cemitério, afugentar as pessoas de perto, quebrar correntes. Ele atormentava aquele lugar. Esse era o propósito dele. Mas agora ele foi livre, e ele ficou sem propósito. E ele toma uma decisão inteligente. Ele vai até Jesus e diz: ei, me deixa aí contigo. Eu quero te seguir porque eu estou entendendo que em você eu vou descobrir o meu propósito. E ele descobriu, porque quando ele chegou no barco, Jesus disse: não, vai, volta, porque eles não vão me aceitar aí, mas eles vão aceitar, porque o teu testemunho é tremendo. Todo mundo sabe quem você foi, e agora vão ver quem você é. Prega para a tua família. E ele não pregou só para a família, ele pregou para 10 cidades para onde ele foi. Isso é ter um encontro real com o propósito. Quando você tem um encontro real com o propósito, não fica só fazendo aquilo que o Senhor mandou, mas tu amplia, vai ampliando à medida que você vai fazendo. À medida que você vai descobrindo e continua no caminho, vai ampliando-se esse propósito. E o propósito maior de tudo, finalizando aqui já, é manifestar as obras de Deus em nós. O versículo 3 diz isso para nós, de João 9, né? Isso acontece para que as obras de Deus se manifeste na vida dele. É como se o propósito fosse essa grande plataforma da graça, que torna tudo isso visível. Torna-se visível aquilo que o Senhor tinha como propósito na nossa vida. Mesmo com as dores, os traumas, as quedas, mesmo com tudo isso. Mas por quê, pastor? Porque isso muitas vezes é a matéria-prima que constrói. Nossa vida às vezes é construída com algumas dores. Hoje nós como pastores, às vezes as pessoas sentam conosco e dizem assim: olha, eu vou contar uma coisa. E quando a pessoa começa a desenvolver, nós procuramos aqui na nossa vida, e nós já pegamos o arquivo. Isso aqui é que aconteceu comigo lá em 2007. E a gente consegue ser empático e dizer: eu entendo o que você está vivendo. E algumas coisas que eu vivi, depois de anos, eu estava atendendo alguém, e eu estava dizendo para o Senhor: Senhor, agora eu entendi por que tu me permitiu passar por aquilo. Porque nesse momento eu posso manifestar as tuas obras, e olhar para essa pessoa que está sem esperança nenhuma, e dizer para ela: vai dar tudo certo, porque eu estou aqui. Eu vivi a mesma coisa que você viveu. Vivi momentos terríveis da minha vida. E na semana que eu estava vivendo aquele momento mais terrível da minha vida, chegava alguém com o mesmo problema. Diz assim: o pastor tem um tempinho para conversar? E eu: claro, entra. Orando, pastor? Claro, estava orando. Aí começava a falar: acho que o senhor não vai entender. E o Espírito Santo já vem aqui: é o mesmo problema que eu tenho. Aí eu ajudava a pessoa a falar. Aí ela soltando, aí nós chorávamos junto. Ele até pensava assim: meu, que pastor mais empático. Chorou comigo, eu estava chorando comigo.
E com ele também, né? Tudo isso nos acontece para que as obras de Deus se manifestem em nós. Sabe esse problema sério que você viveu no teu casamento? Testemunho, por isso que você venceu. Testemunho, você vai ser referência para alguém no casamento. Sabe o problema sério que você teve com drogas e você venceu? Testemunho. Alguém vai encostar em você e você vai ter autoridade para falar para essa pessoa: tu vai vencer, eu já venci, você vai vencer. Sabe o problema sério que você teve com jogos e hoje você foi liberto aqui, porque você gastava todo o teu dinheiro lá, o tigrinho levava tudo. Você vai ter autoridade para dizer para alguém: nós vamos vencer junto, eu vou orar com você, porque eu sei como é difícil de sair desse negócio, e nós vamos orar e vai dar tudo certo. Algumas coisas nos acontecem e elas são a revelação de um propósito que Deus tem conosco, porque Deus é especialista em nos dar propósito, mesmo quando nós desviamos. Porque quando nós voltamos, Ele aproveita toda aquela dor que você viveu, e Ele não despreza feridas. Deixa eu dizer essa palavra para você: toda ferida curada se torna uma fonte de cura. Toda a ferida curada torna-se em algum momento uma fonte de cura. Os traumas que são redimidos se transformam em testemunhos. E você agora já não fala mais dele com lágrimas nos olhos, você não fala mais em desespero, agora você fala com convicção nos teus olhos, porque você descobriu o seu propósito, porque você descobriu o meu. Agora sim eu me encontrei no propósito, agora eu sei para que Deus me chamou, agora eu sei porque eu estou aqui. E quando é que você sabe por que ele está aqui? E quando você volta um pouquinho e entende qual é a tua origem. Qual é a tua origem? Quem é teu pai? O meu pai me conheceu antes de eu ser formado no ventre da minha mãe. E aqui eu fecho a mensagem. Ele me conheceu antes de eu ser formado, e antes de ser formado Ele me chamou para pastor dessa igreja, e antes da igreja existir eu já era pastor da The Way, porque isso estava escrito no seu livro. Antes de você entrar pela primeira vez, ser tocado por uma palavra, aceitar Jesus, batizar nas águas, o Senhor já havia escrito isso. Por isso que você vai vencer, é por isso que você não vai cair, é por isso que a tua vida não acabou. Se coloca de pé comigo em nome de Jesus.